Olá pessoal, eu sou a Jusilene, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje do 8º ano vamos falar sobre leitura literária. A leitura é realmente importante e por isso devemos ler com prazer, com gosto, pois o hábito de ler nos engrandece, torna-nos mais sábios, enriquece nosso vocabulário. Enfim, a leitura é essencial. Pode até ser que você se identifique mais com esta ou com aquela história, mas tenha certeza que sua professora não a escolheu por acaso, pois cada indicação que ela sugere tem uma finalidade, um objetivo a ser alcançado. Sendo assim, de modo a tornar a leitura literária ainda mais prazerosa, interessante, nesse nosso encontro iremos aprender algumas dicas muito importantes. Vamos a elas então? A primeira delas é compreender que a leitura literária nos convida a uma reflexão. Por isso, devemos ler pausadamente, prestando atenção em cada detalhe que o autor nos quer mostrar. Outro aspecto muito importante é que somente conseguiremos compreender o que ele quer nos dizer se nossa atenção estiver voltada somente para isso. Quando desviamos nosso pensamento, há uma quebra no raciocínio e, automaticamente, nosso entendimento não se efetivará de forma completa. Sendo assim, escolha um lugar arejado, silencioso, agradável e adequado. Nada de ruídos que possam interferir nessa tarefa importante e nada de procurar conforto demais, como, por exemplo, deitar-se para ler, pois o sono poderá ser seu companheiro. Então, o melhor é permanecer sentado. Caso você esteja lendo a narrativa, ou seja, uma história ocorrida, preste bastante atenção nos personagens. Eles são os atores principais. Por esse motivo, observe atentamente a forma pela qual eles agem. Se são bons, ruins, se alguns se destacam mais que outros. Enfim, cheque tudo. Sem se esquecer de que, no final, o autor prepara uma grande surpresa para você, podendo tudo acontecer. Com certeza, você ficará ansioso para ver como tudo termina. É bem possível que alguns trechos possam lhe chamar mais atenção que outros. Por isso, anote-os. Eles farão você relembrar de fatos muito importantes. No momento em que você estiver reunido com seus familiares, conte a eles como você está gostando da história. Relate até aquilo que você achar mais interessante. Agindo assim, estará despertando nele o gosto pela leitura. Ora, vendo você tão entusiasmado, com certeza irão experimentar também, não acha? Caso sua professora proponha atividades distintas com a leitura realizada, tais como um seminário, um debate, uma mostra literária ou até mesmo uma peça teatral, prepare-se muito bem para esse grande dia, demonstrando todo o seu poder de criação e sua habilidade. Procure dar o melhor de você, que certamente surpreenderá a todos. Você perceberá que todas essas sugestões são muito úteis. E outro detalhe, não fique preso somente ao que a professora sugerir. Busque sempre mais e mais novidades e convide seus colegas a fazer o mesmo. Tão logo você perceberá os muitos benefícios alcançados com esse procedimento. Leitura literária. Vamos fazer a leitura dos textos. Texto 1, Severino faz chover. Severino faz chover, Ana Maria Machado. Era uma vez um menino chamado Severino. O menino não tinha nada demais. Era um menino como os outros, magrinho, moreno, levado e cabeludo. A mãe brincava que ele também era zoiudo.
por causa dos olhos pretos, grandes e arregalados. Severino era mesmo muito parecido com a porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino, que não era muito parecida com a porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia. Por isso, a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham folhas, nem flores, nem frutas gostosas. Tudo estava seco, até o riozinho. E as pessoas iam ficando tristes, mas Severino não. Ele era muito alegre, cheio de ideias. Um dia, resolveu fazer uma surpresa para todos. Cismou que ia chover e perguntou para o pai: Pai, como é que chove? O pai disse que as nuvens guardavam uma espécie de aguinha que um dia cai. Quando viu umas nuvens lá no céu, começou a cantar: chove chuva, chove sem parar. Mas não choveu. Severino achou que as nuvens estavam muito altas e não ouviram. Chamou outras crianças e cantaram: tomara que chova 3 dias sem parar, oi! Mas não choveu. Aí resolveu mandar uma carta para as nuvens. Mas ele não sabia escrever, nem seus amigos. Fizeram então uma porção de desenhos para mandar. Desenharam a terra seca, desenharam a chuva, desenharam a terra molhada, bonita, com muitas plantas e bichinhos bem felizes. Adaptação, professora Gladys Barros. Vamos ao próximo texto. Texto 2. O meu sertão agradece a chuva que Deus mandar. O Nordeste está sofrendo, seco, sem água, sem planta. O Campina já nem canta, o gado não está comendo, as plantas estão morrendo, dá vontade de chorar. Só Deus para nos ajudar e ouvir a nossa prece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. A terra fica doente, fica a vida ameaçada, gado morto na estrada, chega a dar pena na gente. O sertanejo carente vê a seca arrochar. Quem come do que plantar, baixa a cabeça e faz prece. O meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Quem só vive do roçado, é triste a situação. Se não plantar, não tem pão para dar ao filho, coitado. O cabra fica apertado, vendo seu filho chorar. Sem nada ter para lhe dar, o sertanejo padece. O meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Porém, a seca obriga o camponês a apelar. Resolve então viajar, para se salvar ele briga. Sua família ele abriga, bem longe do seu lugar. Mas se a chuva voltar, diz à família a prece. O meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Mesmo estando na cidade, quando escuta alguém dizer que já começou a chover, lhe bate logo a vontade, já lhe aumenta a saudade e resolve então voltar, pensando logo em plantar. Diz Deus ouviu minha prece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Vem na primeira viagem, era o que ele mais queria, a família com alegria, ele cheio de coragem, chega a ver outra paisagem, a asa branca a cantar, o verde, o gado a pastar. Com água tudo enriquece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Ver os rios transbordando, a mata verde frondosa, oh, que paisagem mimosa! O gado gordo pastando, a passarada cantando, o milho a pendoar, já tem feijão para apanhar. O sertanejo envaidece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. É esta a maior riqueza que se vê no meu sertão, pois a maior ambição não é a joia e nem nobreza, apenas que a natureza viva para nos ajudar. Que Deus possa abençoar e da gente não se esqueça, para que o sertão agradeça a chuva que Deus mandar. Francisco Hariosvaldo de Oliveira. Bem, vamos praticar. O que há de comum e diferente
entre os dois textos em comum, a gente tem que, entre os dois textos, a gente pode imaginar o local onde está acontecendo o fato, que, no caso, seria no sertão, né? No primeiro texto, não exatamente fala que é no sertão, mas pela fala dos personagens, a gente pode deduzir que se trata de um local como o sertão ou no sertão. A falta de chuva, a seca, não é? As plantas mortas. E de diferente no texto, entre os dois textos, o que temos? De diferente, nós temos em que o primeiro texto, ele relata os fatos de uma maneira que nos leva, incluso, a sorrir, de como os personagens vão levando o tema. Já no segundo, de repente, nos leva a sentir um pouco de tristeza, pela forma com que o personagem ali vai levando a vida, a gente observa o sofrimento das pessoas ali no sertão, não é mesmo? E também lá no texto 1, a gente percebe que no finalzinho, por muito que ele tenha pedido por chuva, ela não chega. E já no texto 2, nós vemos que a chuva chega, que a família volta para o lugar de onde eles saíram, que volta à plantação, e todo mundo muito feliz. Quando optamos por ler alguma obra, devemos observar os seguintes pontos: tema do livro, personagem principal, indicações sobre o lugar da ação, característica da ilustração, se houver. Ter uma opinião avaliativa sobre o interesse que uma obra provoca e o valor que lhe atribuímos. Ou seja, será que essa obra é interessante, me chamou a atenção? Será que eu tenho vontade de continuar a leitura, de procurar outras obras desse autor, né, que ela me chamou bastante atenção? E que valor? Ou seja, o que ela traz para mim? O que ela me induziu a sentir na leitura que eu faço dessa obra? O que dela eu posso tirar para transmitir para os outros? Expressar críticas sobre a obra, respondendo questões do tipo: para quem este texto foi escrito? Por quem e por quê? Para quem? Vamos analisar. Esse texto que a gente leu agora, os dois. Se a gente ler o primeiro texto, a gente vê que ele está mais voltado para um lado juvenil. Já o outro amplia mais. Qualquer um pode ler os dois textos. Porém, um a gente vê que está mais voltado para o lado juvenil, né, de crianças, adolescentes, e esse aqui, um adulto, por exemplo, chamaria mais a atenção. O texto 2. Estou de acordo com o autor deste texto? Ou seja, se eu pego este texto para analisar, a opinião desse autor, ela bate com as minhas opiniões ou divergem? Porque nós temos opiniões próprias, então, de acordo com este texto, eu posso estar ou não de acordo com o autor. Qual o interesse global do livro? É um livro que faz rir? Como? É um livro que faz sonhar? Por quê? É um livro que faz refletir sobre o quê? É um livro que faz descobrir coisas desconhecidas? Quais? Qual é o interesse da história? A ação, o suspense? Provoca o desejo de ler e saber a continuação? Qual é o interesse dos personagens? Podemos imaginá-los bem? É como eu disse agora, se a gente voltar lá nos dois textos, o que a gente vai sentir? O que a gente percebe que os personagens estão sentindo? Analisando isso, dá para saber, podemos imaginá-los bem? Eles são bem diferenciados e vivos? Eles são engraçados? Eles nos ensinam algumas coisas? Nós gostaríamos de ser como eles? Qual o
interesse das ilustrações, se houver alguma. Enfim, seja por prazer, seja por estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Vamos para uma diquinha de português. Vamos falar sobre parágrafo e travessão. Muitas pessoas, quando vão escrever um texto, esquecem de colocar espaço para o parágrafo. No caso, nós não começamos a escrever desde a margem, a gente dá o espaço, certo? E aí logo a travessão, que vai marcar a fala de um personagem, ela começa onde começa o parágrafo. Muitas pessoas esquecem e colocam o travessão começando desde a margem. Não, errado. Tem que começar juntinho com o parágrafo, ou seja, parágrafo, travessão. E aí eu começo a escrever. Bom, pessoal, agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima. Tchau!